vamos ouvir a palavra de Deus então. Eu prego desde os 14 anos de idade. E sem dúvida a minha mensagem mais famosa, o que mais repercutiu, foi o Deixe Ir, Não Insista, que preguei no ano de 2018. Ela está chegando a quase 2 milhões de visualizações lá no YouTube. Essa mensagem ela trouxe uma afirmação bíblica de que quando alguém quiser nos deixar, nós precisamos deixar essas pessoas irem. Que nós devemos manter na nossa vida só quem fica quando a porta está aberta. Se eu tiver que suar demais para segurar alguém, se eu tiver que gastar muita energia, eu não mereço isso. Porque Deus não me fez para implorar pelo amor de homens. Deus não me fez para implorar pela atenção dos homens. Deus me fez para Ele. O texto que sempre usei como base para pregar o Deixe Ir foi 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E o fato de não terem permanecido conosco, significa que não eram dos nossos. Isso deixa muito claro a respeito de que você não deve se apegar a pessoas. Deve conviver, deve estar próxima, mas quando quiserem te deixar, deixe ir. Deixe ir. Quando alguém se afastar de você, deixe ir. Essa mensagem é uma trava e abriu um horizonte, e é por isso que é a mensagem mais ouvida que eu já preguei, porque de verdade nós fizemos pessoas durante muitos anos como fonte de vida. E é muito comum as pessoas me perguntarem: pastor, e quando eu não devo deixar ir? E é isso que Deus colocou no meu coração ontem. Preparei essa palavra porque toda a base bíblica para o Deixe Ir, Não Insista, eu extraí da Bíblia. Mas eu tenho que ter sabedoria para dizer que tem coisas que eu não posso deixar ir. Eu tenho que insistir. E assim como construí o sermão Deixe Ir, Não Insista, biblicamente, vou mostrar a você o contraponto. Quando é e que situação é que de hipótese alguma você pode deixar ir. E nada melhor do que uma aula de Jesus Cristo para mim e para você nessa manhã. Quero que você medite comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler 8 versículos. Lucas 18, do 1 ao 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Nunca. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas, finalmente, disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Senhor, fala conosco nesta manhã. Fala conosco e que esta palavra venha trazer clareza. Assim como o Deixe Ir, Não Insista liberou milhares de pessoas da depressão, milhares de pessoas da ruína, que esta palavra que não é minha, mas é tua, possa também liberar milhares de pessoas de uma desistência, que infelizmente foi a causa da morte, de uma desistência, até com um consolo dizendo: eu aceito como vontade de Deus. Tem coisas que nós aceitaremos como tua vontade, e por isso pararemos de lutar. Mas Jesus aqui traz um alerta de algo que eu não posso deixar que passa.
algo que eu não posso deixar que vá, algo que eu tenho que ir até o fim, dia e noite, insistindo, quebrando legalidades. Eu preciso, em nome de Jesus. Afirma você: tudo que preguei, não deixe ir, não insista, é verdade. Quando quiserem te deixar, deixe que vão. Quando quiserem se afastar de você, não ligue, não implore, não mande mensagem, deixe que vão. Toda a dependência humana deve ser com a porta aberta. Ficam porque querem. Há mais base bíblica para isso do que para o contrário. A própria parábola do filho pródigo é a prova clara de um pai que não insiste em vender metade dos bens e dar ao filho mais novo, quando ele fala: pai, eu quero ir embora de casa. Quando quiserem te deixar, quando alguém quiser ir embora, deixe que vá, não insista, não prenda. Mas o que Jesus está ensinando? Jesus conta uma parábola aos seus discípulos, e ele usa um personagem de uma mulher viúva, que tem causas, e o juiz que vai julgar sua causa é um juiz injusto. E por conta do não deixe ir, por conta da insistência desta mulher, ela consegue o que precisava. Existem coisas na vida, existem sistemas na vida, que você só vai bloqueá-los se você insistir. Quando os homens quiserem te deixar, deixe-os ir. Mas o sistema que faz você constantemente ser abandonada pelos homens, você não pode deixar que vá, você tem que enfrentá-lo. Quando mandarem você embora de uma empresa, supere rapidamente a empresa que te mandou embora. Mas o sistema constante que está impregnado na sua vida de não parar em empresa alguma, você não pode deixar que vá essa sensação. Você tem que insistir. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Quando pessoas forem embora, quando humanos te deixarem, supere rapidamente. Mas quando houverem sistemas que rotulam a tua vida em situações que se repetem, supere o ex-namorado, ou ex-namorada que te traiu. Mas já percebeu que você está num sistema que constantemente é traído? Já percebeu que você está num sistema de que constantemente é ofendido? É um ciclo onde há um juiz injusto que diz para você o tempo todo: não ouço tua causa. Nesse caso, você não pode aceitar essa traição como vontade de Deus. Libere a pessoa, mas o sistema não. Libere a pessoa, mas o sistema não, a engrenagem não. Jesus está ensinando os discípulos algo muito especial. Ele está falando de uma insistência que penetra sistemas. E todos nós sabemos que tem sistemas impenetráveis na nossa vida. Sistemas que nos colocam no automático de vivenciar experiências. É o famoso déjà vu, né? É o filme que se repete. É a história que se repete. Mudam-se os personagens, mas a história é a mesma. E a única forma de você romper sistemas é não deixá-los partir, é segurá-los e insistir para que eles sejam quebrados. Jesus está ensinando sobre uma insistência poderosa para inundar sistemas impenetráveis. Talvez um sistema de enfermidade, um sistema emocional, um temperamento difícil, de alguém que quebra a cara no mesmo lugar, um sistema espiritual, um declínio espiritual, um sistema físico. Jesus está ensinando que a única forma de vencer sistemas, imagine, há um juiz na parábola, que ele decide não ouvir aquela viúva. Meu Deus, é o juiz a autoridade máxima. Se o juiz me negar a minha causa, quem mais vai se solidarizar a mim? É do juiz que vem a sentença, é dele que vem as novas normas. E se na parábola existe um juiz, aquele que emite leis e diz: não julgarei a tua causa. Mas a arma poderosa é a insistência. Quando você se dispõe a insistir por algo,
Não insistir para segurar gente, não insistir para segurar personagens, mas entender o porquê que esses personagens deram errado na sua vida. O porquê que essas pessoas que passaram deram errado. Porque a culpa não é das pessoas, a culpa é do sistema. Por que eu me permiti passar por isso? Por quê? Por que eu me permiti ser ferido? Não é ficar preso a quem me feriu, mas por que me permiti ser ferido? Não é ficar preso a por que fui traído pelo João, pela Maria, pelo Antônio, mas é por que eu me permito ser traído. Esse sistema eu não posso deixar que vá. Eu tenho que confrontá-lo. E o que a gente faz? A gente ignora o sistema e fica preso à pessoa. O problema não é a pessoa, o problema não é o personagem, o problema é a engrenagem que a tua vida está inserida. Jesus está ensinando a única forma de você quebrar uma engrenagem, que o próprio dono da engrenagem diz: eu não te ouço. Você vai morrer no divórcio, você vai morrer na depressão, você vai morrer na melancolia, você vai morrer com o dedo podre, não vai saber escolher homem, não vai saber escolher mulher. Você vai morrer na falência da empresa. A tua empresa vai ser sempre uma empresinha, porque você não tem referencial de amigo. Você não tem, está vendo aqui, o teu último sócio te quebrou as pernas, e você até hoje não se levantou. E ao invés de você liberar teu ex-sócio, abençoar ele e começar a insistir no sistema. Por quê? Por que sempre pessoas me traem? Por que sempre eu coloco dinheiro em negócios e dá tudo errado? Por quê? O problema não é segurar pessoas, o problema é eu tenho que segurar o sistema, insistir para quebrar essa lei maldita. Essa pregação não é para pessoas que querem paz, não é para pessoas que querem tranquilidade, porque se você quiser paz, você não vai querer confrontar sistema. Se você quiser tranquilidade, não, essa pessoa é para quem tem maturidade e quer entender que eu tenho que liberar as pessoas que querem me deixar, mas eu não posso ignorar os sistemas que estão destruindo a minha vida, porque não existe insistência sem obra, e não existe obra sem insistência. É a mesma coisa da oração. Tiago diz em Tiago 2,26: assim como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. A gente chora pelas pessoas que nos deixam, chora pelos homens que nos abandonam, chora pelos términos de casamento, términos de namoro, chora pelos términos de amizade, mas não chora porque sempre caio na mesma arapuca, porque sempre caio na mesma armadilha, porque sempre faço da minha vida um capítulo igual. Jesus está dizendo: ei, discípulos, tem que ter muita insistência para quebrar esse ciclo que você ignora. Não deixe ir, não. Não diga que é a vontade de Deus, não. A vontade de Deus não é que você fique constantemente sendo traído, humilhado, desprezado, abatido, não. É um sistema que colocou gente do teu lado para te arrebentar. Libere as pessoas, mas segura esse sistema, e segura ele até que ele se quebre. Não importa o quanto você acredita, se Deus não ver você insistindo pelo que você quer mudar, Ele não te abençoa. Não importa o quanto você fala disso, ora por isso. A validade da oração é a atitude. O que Deus leva em conta não é teu choro, teu espernear, a histeria, postagens da internet, mas é o quanto sua oração e insistência acompanha o que você está fazendo. Não adianta fazer sem orar, e não adianta orar sem fazer. Vamos observar um pouco mais essa parábola. É uma mulher viúva que vive diante de um cenário onde o pobre é dominado pelo rico. Não é muito diferente dos dias de hoje. A justiça deveria ser cega para cor, condição financeira, mas nós sabemos que infelizmente nem sempre é assim. Nem sempre os pobres têm os mesmos direitos dos ricos. E aqui é a parábola que Jesus conta. Não sei se você já percebeu, quem já viajou de avião sabe. Algumas vezes você viaja para um estado do país e o tempo de ida é diferente do tempo de volta. É a mesma distância, é a mesma quilometragem, mas tem vezes que está lá no check-in, né? A ida 1h30 e a volta 2h30. Você fala: meu Deus, como é que pode, né? A mesma distância, o avião demorar 1 hora para ir e 1h30 para voltar. Porque tem trajetos que quando o vento
o vento está contrário, leva mais tempo para chegar. É a mesma distância, mas quando os ventos não são favoráveis, tudo fica mais lento. Quebrar sistemas precisa de muita insistência, porque os ventos nunca serão favoráveis. Não se engane, quando você voa contra um sistema, você precisa de mais esforço. E é por isso que Jesus está falando para esse homem: o juiz dos homens, o juiz injusto, não ouvia a causa dela, mas ela insistiu. Essa mulher pressionou um sistema que não foi projetado para ouvi-la, um sistema que não foi projetado para olhar para ela. E Jesus deixa muito claro duas características: ela era mulher e ela era viúva. A mulher, contextualizando na época de Jesus, era um ser quase que coadjuvante na sociedade. A mulher não tinha voz ativa alguma. E além de ser mulher, que por si só já era naquela época totalmente desfavorecida, ela ainda era viúva. E a sociedade via uma mulher sem marido menor ainda do que uma mulher casada. Jesus coloca um personagem de alguém que é totalmente desfavorecido. E é isso que talvez você se sinta hoje. E a justiça diz: eu não atendo você. O sistema judiciário diz: eu não atendo você. O texto deixa muito claro que o juiz diz para ela: eu não vou ouvir a sua causa. Tem muitas coisas que estão projetadas para você ficar calado, não questionar, continuar vivendo uma vida insignificante, sem brilho, uma vida insignificante. Já se sentiu invisível? Já se sentiu invisível? É assim que esse sistema queria que essa mulher vivesse. Quando o juiz disse: não, acabou, volte para sua casa, continue vivendo essa vida injusta, continue arrumando homens que te batem, continue vivendo uma vida de mágoas, continue namorando do jeito que querem que você namore, continue trabalhando do jeito que dizem que qualquer pessoa que nasceu onde você nasceu, continue sendo mais um, continue se magoando com pessoas, continue presa ao João, a Maria, é isso aí, ó. Vai brigando por caridade humana, mas não confronta o sistema deixa aí, não insista. Agora as pessoas não, as pessoas você fica aí, ó, 40 anos viúva de homem vivo, 50 anos abraçada a alguém que lá na juventude disse não para você. Mas os sistemas não, os sistemas você não pode confrontar não, deixa aí, não insista. Agora as pessoas, segura elas. Há uma razão para Jesus colocar uma mulher viúva nessa parábola, porque vencer um sistema é algo terrível, é uma oposição terrível. Ele não só está ensinando os discípulos a orar, ele está ensinando os 12 discípulos a lutar contra o sistema quando você é desfavorecido, quando você sabe que é menor. É enfrentar o sistema quando você se sente uma viúva, numa época que mulher viúva não era nada, porque é isso que um seguidor de Cristo seria naquela época. É como se ele falasse: olha discípulos, vocês serão vistos como uma mulher viúva, vão zombar de você, a voz de vocês vai ser ignorada, vocês serão quase invisíveis. Mas a única forma de vencer um sistema onde eu sou desfavorecido, onde eu sou menor, onde a sociedade me vê contra, onde existe um ciclo que me amarrou ali e eu estou quase embaraçado, é: não deixe ir, insista. Lembra das filhas de Zelofiade em Números capítulo 27? Zelofiade morre no deserto, e a lei de Moisés dizia que mulheres não poderiam assumir herança. O que a Bíblia diz em Números 27:7? Que as 5 filhas de Zelofiade sabiam que a lei dizia não. A lei dizia que elas não poderiam assumir herança. Então um tio, um primo, um parente teria que assumir o dinheiro que era do pai, porque a lei dizia não. Elas não ficaram magoadas com Moisés, elas não ficaram magoadas com pessoas, mas elas foram até Moisés para confrontar a lei. Números 27:7. As filhas de Zelofiade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai.
Elas não ficaram magoadas com Moisés, não ficaram magoadas. Quem que falou que eu não tenho direito? Deixa aí, não insista. Quem é a pessoa? O meu desafio é confrontar o sistema. Há um sistema que diz que nós não podemos ter direito a nada. Então eu não vou ficar me apegando a pessoas. As pessoas, deixa aí, não insista. Tem gente rindo da lei, tem gente zombando que eu não posso ter herança. Eu não deixa rir, eu não vou me ofender com bobagem. Eu vou falar com Deus, porque eu quero saber se Ele pode mudar um sistema. E a Bíblia diz que Deus mudou o sistema. A partir da insistência delas, Deus mudou a lei. A partir dessas 5 mulheres, todas as mulheres que perdessem o pai, elas poderiam sim, mesmo sem ter um homem na família, assumir a herança. Os desfavorecidos sempre serão abolidos pelo sistema. Olha, é tão grave. Lembra da mulher samaritana? Ela é pregada até nos dias de hoje e ninguém sabe o nome dela. A mulher samaritana mudou radicalmente a história do Evangelho. A experiência que aquela mulher teve com Jesus frente ao poço, mas ninguém teve a coragem, milhares de anos depois, de um dia pesquisar para saber o nome dessa mulher. É uma mulher numa sociedade esquecida que Jesus conta uma parábola para dizer para os discípulos: é assim que vocês serão na vida, é assim que me servir em alguns momentos vai parecer. Desfavorecido, esquecido, sem nome, invisível. Agora você quer ser mais um na estatística? Quantas pessoas mal amadas estão aí? É isso que a estatística é. Quantas pessoas que estão aí mal amadas, presas a lembranças de pessoas, segurando o que deveriam soltar e soltando o que deveriam segurar. Confrontam personagens, mas não confrontam o sistema. Pessoas, deixe ir, não insista. Lugares, deixe ir, não insista. Fases, deixe ir, não insista. Agora o sistema eu não posso ignorar. Eu não posso abrir a porta para ele ir embora assim. Porque se ele for embora sem nada, ele vai voltar um dia. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Que personagem linda. Tocou na orla dos vestidos de Jesus, no meio de uma multidão, e ela é a única que arranca a virtude de Jesus. Eu não sei o nome dela. Eu não sei. Eu quero realmente me dirigir a você, que até hoje é mais um nas estatísticas. Alguém que vive uma vida comum, que sofre o que todo mundo sofre, que tem o resultado que todo mundo tem. Frágil como essa mulher, que o juiz diz: olha, não vou te ouvir, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Você que não tem nome repercutido, você que nasceu numa casa comum, que tem problemas comuns, que chora o que todo mundo chora. Se você quer mudar sua vida, não deixe ir, insista. Mas insista, não para quebrar pessoas, insista para quebrar esse processo desgraçado que está sobre a sua vida. A palavra nos mostra uma mulher uma vez que foi arrancada da cama em ato de adultério. Lembra disso? Ela foi arrancada da cama em ato de adultério, jogada em praça pública. As pessoas pegaram pedras. Jesus foi lá, abraçou ela. Até hoje eu não sei o nome dessa mulher. Jesus olha para os discípulos e fala: vocês serão como mulheres viúvas diante de um juiz injusto. E aí? Você será como a pessoa mais desfavorecida diante de um juiz que não vai olhar para você. E aí? Vai deixar? Vai fingir que nada aconteceu? Vai aceitar como vontade de Deus? Vai dormir em paz e deixar ir? Você é o desfavorecido. Ei Pedro, ei Tiago, ei Tomé, vocês serão como viúvas diante de um juiz injusto que não liga para ninguém. E aí? O que vocês vão fazer? Mas quantos casamentos você vai ter? Mas quantas depressões você vai ter? Mas quantas tentativas de suicídio você vai ter? Porque ninguém te ouve. Essa palavra é para você que está se sentindo invisível, negligenciado e sem voz alguma. O meu Jesus está te ensinando
que existe um poder poderoso na insistência, um poder poderoso quando você é inofensivo, pequeno e incapaz, e a tua única arma de quebrar esse sistema é não deixe ir, insista. Não há recurso, não há apoio, não há lei, mas não desista. Não é não desistir do ex, não é não desistir de uma memória, não é desistir. Desista da empresa, desista do ex, desista do marido, desista do amigo, desista de pessoas, mas não desista dos sistemas desgraçados que estão destruindo a sua vida, tornando você numa redoma onde tudo é igual. Muda a cor do cabelo, muda a maquiagem, muda a feição, muda a velocidade, mas continua imaturo, chorando por coisas que se repetem. É como uma viúva diante de um juiz injusto, que a única forma não é se vender, a única forma é insistir, é não desistir. Eu sei que ele não me ouve, eu sei que eu sou inferior, porque há uma vantagem na desvantagem. Essa é a perda que o diabo tem. É uma pessoa que só tem vantagens, ela não sabe lidar com a dor. Mas quando você já está em desvantagem, quando você nasce em desvantagem, uma pessoa que nasce em desvantagem, ela tem um trunfo, e esse é o grande trunfo da desvantagem, porque quando você nasce sem vantagem, você aprende a lidar com a dor, você aprende a lidar com o não, você aprende a lidar com o desprezo. Quando você já nasce em desvantagem, você aprende a viver sem ter tudo, você aprende a viver sem os mimos, e essa é a vantagem de quem nasceu em desvantagem. Use a vantagem da desvantagem a teu favor. Você já sabe insistir, porque um pele fina no primeiro não para. Aquele que só teve vantagens na vida, que foi mimado em berço de ouro, esse não sabe lidar com uma porta que fecha. Esse não sabe lidar, porque é muito mais fácil ao agarrar a pessoas dizer: volta para casa que eu vou ser feliz, volta para minha vida que eu vou ser feliz, do que dizer: vai embora, eu não preciso de gente, que eu preciso quebrar maldições, eu preciso não viver o que meu pai viveu, o que minha mãe viveu. E se você tem uma desvantagem, também você tem dores, porque nasceu num lar problemático. Também você tem dor: ai, minha mãe não me amou, meu pai não me amou, eu não morei no orfanato. Há uma vantagem na desvantagem. Você já viveu e já sofreu a dureza da vida. Você já sabe o que é não ter tudo. Você já sabe o que é sofrer. Você já sabe o quanto a vida não é um mar de rosas. E só uma pessoa que está em desvantagem, que já apanhou muito, consegue olhar para um juiz injusto, que já disse: eu não vou resolver tua causa, eu não vou atender o teu pedido. E só uma pessoa que sabe a dor de um não tem a capacidade de continuar insistindo e falando para um juiz injusto: ouça a minha causa, ouça a minha causa. Essa é a vantagem da desvantagem. Como é que Jesus resgatou a humanidade? Ficando em desvantagem. Ele desceu, se sujou, foi humilhado, deixou que pisassem nele. Ele deixou que pisassem nele. Ele deixou que cuspissem nele. Ele deixou ser humilhado. A forma como Jesus resgatou a chave da vida e da morte foi ficando em desvantagem. Porque existe uma vantagem na desvantagem: a capacidade de suportar a dor mais do que aqueles que nunca estiveram em desvantagem. Você tem que insistir. Você tem que insistir de lutar, desistir de lutar com coisas do seu nível. Por isso que eu falo e repito, no que se refere a pessoas, lugares, deixe ir, não insista. Porque eu não posso, se eu me canso com os que correm a pé, como que vou correr entre cavalos? Mas eu tenho que continuar insistindo em coisas que estão acima do meu nível. Um juiz que diz: não, eu não vou deixar ir. O que eu preciso realmente abandonar é o que está interferindo no plano de Deus. Mas eu não sou, enquanto eu não ver o propósito se cumprindo, enquanto no meu nível eu não ver a vontade de Deus se cumprindo, porque eu sei que Deus não tem essa vida amargurada para mim. Não, Deus não tem essa vida opressora. Não, Deus não tem essa vida de dependências de fontes humanas. Não, chega de chorar por pessoas, chega de chorar por gente que me traiu, chega de chorar por final de relacionamento, chega de chorar. Eu não tenho que chorar por gente que me abandonou, que me traiu. Eu tenho que chorar porque que eu me permito continuar sendo traído. Eu não tenho que chorar porque relacionamentos acabaram, mas eu tenho que chorar porque que eu não consigo construir um relacionamento sólido. Eu não tenho que chorar por pessoas que me deixaram, mas eu tenho que chorar porque que sempre me deixam. Eu não tenho que chorar porque um camarada fez injustiça comigo, mas eu tenho que chorar porque que eu não tenho os direitos de ter maturidade.
Jamais deixe ir algo que você sabe que é o propósito de Deus. Jamais deixe ir algo que é algo, não é capricho, mas é a vontade de Deus. E existe uma guerra que não está no seu nível, está no nível de Deus. E é isso que Deus te chamou para fazer. Libere as pessoas, libere as empresas, libere os lugares, e vai falar com o juiz injusto. É algo maior que você. É como uma viúva pobre diante de um juiz injusto. Mas insista, insista, continue lutando. Não deixe ir, não deixe ir, não deixe ir, não deixe ir. Desce até o inferno se for preciso, mas continue lutando, continue lutando. Continue esgotando todas as possibilidades. Continue tocando no assunto. Ore por isso, dobre os joelhos, chore por isso. Lute não com homens, mas lute com sistemas, porque a oração é poderosa. É o que Jó fala em Jó capítulo 13, versículo 15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, certo de que defenderei os meus caminhos diante de Deus. Havia um sistema. Jó falou: se eu morrer, eu morro, mas morro lutando para quebrar esse sistema. Meu irmão, no que se refere ao plano de Deus, em ter uma vida sólida, madura, eficaz, uma vida sem dependência humana, não deixe ir, insista, insista. Deus manda te dizer: não deixe ir, insista. Eu quero falar com você que está diagnosticado de algo que não é bom, alguém que realmente profissionalmente está falido, alguém que sabe que o seu padrão de vida baixou. Pare de culpar as pessoas. Libere as lembranças, libere as fotos, libere. Deixe ir, não insista. Mas você não pode liberar esse sistema para ir. Você tem que sentar e entender: eu sou uma viúva, eu sou desfavorecido, e há um juiz, há uma lei, desde o meu avô, do meu pai, que diz: não, eu não vou tratar isso como normal. Meu Deus do céu, Ele está dizendo para você que é frágil como uma viúva. Não deixe ir. Ele está ensinando 12 marmanjos a viver. Ele está ensinando 12 discípulos ao que é a vida. A vida é como uma viúva que quer algo diante de um juiz injusto. Não é fácil quebrar maldições. Não é fácil sair dos porões. Não é fácil ser o primeiro na família a vencer na vida. É fácil ser igual a todo mundo. É fácil ser medíocre. É fácil aceitar como normal o que é normal para os outros. Afinal de contas, é normal um juiz justo negar uma causa. Mas existe a vantagem da desvantagem. Tem coisas que você tem que superar, esquecer, desapegar. E eu repito: tudo que for referente à dependência humana, deixe ir, não insista. Mas no que se refere a sistemas que calam você, prendem você, tiram direitos de você, direitos de ser filho, direitos de ser feliz, direito de ter vida em abundância, direitos de olhar para frente e entender que o melhor está por vir, direitos de recomeçar. Não deixe ir, insista, insista. Mesmo desfavorecido, mesmo invisível, mesmo desprezado, Deus manda te dizer: não deixe ir, não deixe ir, não deixe ir. Continue falando sobre isso, continue. A Bíblia diz que essa mulher foi ouvida, não porque o juiz ficou bom, não porque o diabo ficou melhorzinho. Ela foi ouvida, a causa dela foi ouvida, não porque ela ficou rica. Ela continuou sendo desfavorecida, mas ainda desfavorecida, ela insistia. E sistemas complexos quebram quando você insiste. Sistemas cruéis quebram quando você insiste. Sistemas que trataram você como um invisível, um desprezado, quebram quando você insiste. Não deixe ir. É como uma mãe águia que inverte as pontas dos galhos para dentro do ninho, porque ela sabe que é um sistema que o filho foi feito para voar e está cômodo. E é como uma mãe águia que inverte as pontas dos galhos para dentro do ninho, para ferir o filhote, para que o filhote quebre o sistema. O sistema do ninho é confortável, mas o sistema do ninho me deixa aquém do que eu nasci para ser. O sistema do ninho não me permite abrir as asas. Então a mãe ela inverte os galhos para dentro. Ela faz um processo contrário, porque ela faz do filhote uma vulnerável, machuca. Mas é graças à vulnerabilidade e graças a enfrentar a vulnerabilidade que você vê uma águia abrindo uma envergadura de quase 3 metros e se tornando a maior predadora dos ares, para que você ponha um fim em tudo
tudo o que está acontecendo na sua vida. Deixe as pessoas irem, mas segure o sistema. Insista. Deus não errou quando fez você. Deus não errou quando projetou você. Deus não errou. Deus não te fez para uma vida medíocre. Deus não te fez para uma vida escravizada. Deus não te fez para ficar choramingando pitangas para pessoas. Deus não te fez para ficar se rebaixando valores, para manter gente do teu lado que não gosta de você, que não quer você. Deixe ir, não insista. Mas em relação ao que te faz ser essa vítima, em relação às vulnerabilidades, pode ser viúva, pode ser solteiro, pode ser filho de pai separado, pode ter morado no abrigo, pode ter nascido com uma deformidade física, pode ser aleijado, cego, surdo, mudo, pode ter complexos de inferioridade. Problema seu. Você como uma viúva numa época que a mulher não tinha direito, que a mulher era ignorada. Mas se você está ouvindo a voz de Deus agora, eu sei que você está, Deus está dizendo para você: ei, eu sei que você é vulnerável, o diabo também sabe, e é por isso que ele é injusto, é por isso que ele diz: não, a única coisa que eu peço de você não é busque dinheiro, não é busque fama, não é busque apoio, não é busque cachaça, não é busque droga. A única coisa que eu peço a você é, mesmo sendo vulnerável, invisível diante dos homens, continue insistindo, porque o que vai mudar a tua vida é a capacidade de orar por algo e viver crendo que será possível reverter a maldição que está sobre a sua vida. Se você começar a viver assim, Deus mudará a sua vida. Tem lutas que não estarão na sua dimensão, e lutas de quebra de sistema não estão na nossa dimensão. É fácil lutar contra pessoas que me abandonaram, é fácil essa lutinha fajuta de ficar magoado com gente, porque está no meu nível. Eu quero ver você lutar em níveis que não são os seus. Eu quero ver você tocar em assuntos e coisas que estão em outro patamar. Um juiz injusto que nega a causa de uma viúva. Para de lutar com gente, para de lutar com ex, para de lutar com pessoas, e comece a lutar contra sistemas que são maiores que você. O porquê que eu não sou feliz na vida, o porquê que eu não dou certo em namoro, o porquê que eu não consigo trabalhar decentemente, o porquê que eu começo uma faculdade e paro sempre, o porquê é esse sistema injusto. Te vi llegar con arena en la voz y un rojo de verdad en la piel y en el sol. Tu nombre cayó como vaso en el suelo y yo me quedé mirando el fuego. Si te vas, me dejas la mitad del cuerpo. Si me miras así, ya no pienso lento. Sangre y sal, bailame cerca hasta perderme más. Sangre y sal, dame tu golpe y no te vayas más. Hey. Hey. Tus manos hablaron más que tu boca. La noche en la mesa, la copa rota. Yo sé que duele cuando empieza el día, pero en tu cintura todo se olvida. Si te vas, me dejas la mitad del cuerpo. Si me miras así, ya no pienso lento. Sangre y sal, bailame cerca hasta perderme más.
J'ai la poussière aux semelles et ton nom dans la mâchoire. Dans la cour sous la tôle, on m'a appris à tenir. La paume sur le cœur, le poing contre le mal. Et les nuits font des dettes que le matin paye cash. Je marche droit dans l'ombre sans baisser les yeux. Le sang bat contre le vide comme un tambour vieux. Ta voix coupe la rue comme un fil sur la peau. Et quand tu passes près de moi, je perds un peu le tempo. Oh, serre-moi fort. Quand le monde se fend, oh, serre-moi fort. Je brûle en dedans, les murs ont des oreilles. Mais toi tu m'entends, je tombe, je me relève à chaque battement. Baila mon cœur, baila. Même si tout se casse. Baila mon cœur, baila. Je tiens dans la braise. Baila mon cœur, baila. Ton regard me traverse. Baila mon cœur, baila. Et la nuit me laisse. J'ai vu des frères partir pour un rien, pour trop. Des promesses en miettes et du fer dans le dos. Mais j'ai gardé la flamme dans les paumes fermées comme un vieux secret sacré qu'on ne peut pas voler. Toi tu veux ma vérité, pas la vitrine brillante. Tu connais mes cicatrices, mes failles, mes distances. Alors je viens sans armure, sans jouer au grand. Si tu tends la main vers moi, je peux devenir vivant. Oh, serre-moi fort. Quand le monde se fend, oh, serre-moi fort. Je brûle en dedans, les murs ont des oreilles. Mais toi tu m'entends, je tombe, je me relève à chaque battement. Baila mon cœur, baila. Même si tout se casse. Baila mon cœur, baila. Je tiens dans la braise. Baila mon cœur, baila. Ton regard me traverse. Baila mon cœur, baila. Et la nuit me laisse. Laisse tomber la peur. Laisse parler le sol. Je porte dans la gorge un cri qui se contrôle. Si demain me réclame, je réponds présent. Avec la sueur du front et le feu des vivants. Baila mon cœur, baila. Même si tout se casse. Baila mon cœur, baila. Je tiens dans la braise. Baila mon cœur, baila. Ton regard me traverse. Baila mon cœur, baila. Et la nuit me laisse. Justo, que você tem que começar a olhar para Ele e começar a dizer: eu não vou deixar você ir, eu vou olhar na tua cara. Eu sei que eu não tenho nem ele nem beira, eu sei que eu não tenho R$1 no banco, eu sei que eu sou como uma viúva diante de um poderoso injusto, mas o meu Jesus diz que há um poder na vulnerabilidade, há uma vantagem na desvantagem, e eu vou usar, porque eu não sou alguém que desiste no primeiro não. Talvez você esteja insistindo na causa errada, prendendo quem você tem que deixar ir, e deixando ir o que você jamais deveria deixar ir. Eu sei que todas as probabilidades podem estar contra você, e tudo que você queira talvez seja paz, e a paz é fácil. Quando o juiz injusto disser: não vou ouvir a tua causa, quer ter uma vida em paz? Volta para casa. E continua apegado a gente. Continua dizendo que você é infeliz porque o João te traiu. Continua dizendo que você é infeliz porque aquela empresa, nunca viram quanto eu me esforcei. Continue ouvindo o não do juiz e voltando para casa e dizendo que a culpa é das pessoas. Agora, se você quer ter uma vida em abundância, tudo que vale a pena custa caro. Ouça os nãos do juiz injusto e continue dizendo: ouça a minha causa, juiz. Ouça a minha causa. O meu próximo relacionamento vai ser um relacionamento de vida. Meus filhos serão abençoados. Eu vou parar de tomar remédio. Aleluia. Na minha casa todos se desviaram. Eu serei o primeiro homem e mulher forte na minha família, que quando fora de mim tudo mudar, eu ainda assim continuarei confiando no Deus da minha salvação. Não adianta fazer orações belas se você não insistir pelo que ora. Esta mulher viúva, diz a Bíblia, que ela recebeu a justiça porque ela insistiu. E eu quero de verdade desafiar você a insistir. Não deixe os sistemas que colocam você numa esteira da vida. Corre, corre, corre. Está no mesmo lugar.
Solte os seus joelhos. Solte os joelhos. Pare de correr atrás de pessoas. Deixe ir. Mas solte os joelhos no chão. Caia diante de Deus. Caia diante de Deus, mesmo desfavorecido. E volte a segurar esses sistemas até que eles se quebrem. Volte a segurar as cordas. Volte a incomodar a Deus, inclusive, por coisas que você não está feliz mais em continuar. Comece a insistir. É isso que Deus espera de você. No que tange pessoas, lugares, lembranças, deixe ir. Não insista. No que tange as suas vulnerabilidades e os sistemas que estão maiores do que você, não deixe ir, não. Insista. Libere teu ex-namorado, mas não libere o sistema que faz você sempre namorar e acabar do mesmo jeito. Libere a empresa, perdoe, mas não libere o sistema que faz a história se repetir todas as vezes. Libere a última igreja que você congregou, mas não libere o sistema que faz você entrar na igreja, ficar um tempo feliz e daqui a pouco sair sem rumo a um juiz que tem o sistema da tua vida na mão. Ele não gosta de você, porque você não é nada para ele. Mas ainda assim, Deus está dizendo: insista, não deixe. Quero orar por você. Pai bendito, nesta manhã nós abrimos a nossa mente para liberar as pessoas, para liberar as empresas, as fotos, os presentes. Vão embora. Essa guerra não é para mim. Mas eu quero agora olhar para algo maior. Um sistema, um juiz injusto, que olha para mim, viúva, numa sociedade que a viúva valia menos que um animal. E o Senhor diz: essa viúva conseguiu o que queria, porque ela insistiu. Há uma vantagem na desvantagem. Eu já sofri na vida. Há uma vantagem na desvantagem. Eu sobrevivi sem mimo. Eu sei viver com pouco. Há uma vantagem na desvantagem. Eu já me acostumei em ouvir não. Então usa essa vantagem como vantagem mesmo. Um pele fina ouve um não e vai embora chorando. Mas alguém que vive numa vida de desvantagem sabe continuar mesmo depois de ouvir um não. Sabe, há uma vantagem na desvantagem. Ei, viúva, já zombaram de você muito, você já aprendeu. Então vá diante desse juiz que tem a lei na mão. Ele pode mudar essa lei, ele pode. Insista, não conviva com isso. Não aceite como vontade de Deus. Não durma achando que Deus quer que você deixe simplesmente ir. Não. Pessoas vão, mas eu serei livre. Pela fé eu vejo pessoas se erguendo agora. Pela fé eu vejo homens e mulheres se levantando agora. Pela fé, pela fé.